paz do Senhor, meus amados, que alegria, mais uma manhã, podermos estar aqui compartilhando a palavra de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo alcance o seu coração nessa manhã e te encha, que você sinta o fogo da paixão pelo nome do Senhor já nessa manhã, que o Espírito Santo fale com você através dessa meditação, dessa palavra. Eu quero ler 2 trechos da Bíblia agora nesse momento para a sua meditação. Olha isso, Gênesis 47, só voltando um pouco. Vocês lembram a história de Jacó, né, os 12 filhos dele, tinha José, que os irmãos não gostavam muito de José. José foi vendido como escravo, foi parar na terra do Egito, lá ele sofreu demais, mas o Senhor honrou a vida dele. Os anos se passaram, José teve discernimento, a revelação por parte de Deus de um sonho que Faraó teve, né? Que Faraó teve aquele sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, que tinha a ver com 7 anos de muita abundância que eles teriam na terra do Egito e 7 anos de muita seca e muita fome, né? Onde José foi levado à posição de príncipe do Egito, abaixo de Faraó, era José, enfim. E o próprio José, aí os filhos dele passam a pegar mantimentos da terra do Egito para que possa sobreviver, e daí tem toda uma trama que acontece, que se você não sabe direitinho, você pode conferir lá em Gênesis, mas acontece que José consegue trazer toda a família dele para o Egito, Jacó tem toda aquela alegria de poder ver o filho dele vivo e reinando ali na terra de Faraó, né, tendo uma posição de tanto prestígio e honra diante de Faraó. E acontece que quando a família de José está vindo para morar na terra do Egito, porque lá na terra deles eles estavam passando fome e Egito tinha mantimento, no Egito tinha mantimento. Quando ele traz a família dele para morar ali, ele apresenta diante de Faraó 5 dos irmãos dele e depois apresenta o pai. E é para esse versículo que eu quero chamar a sua atenção. Capítulo 47 de Gênesis, versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. E depois, mais para frente, na hora que ele estava saindo, ele abençoa Faraó de novo. Olha que coisa interessante. Nós lemos em Hebreus 7:7. Olha o que está escrito em Hebreus 7:7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que sempre o inferior é abençoado pelo superior. Tá bom, então nós estamos falando que na terra de Jacó tinha fome, ele estava buscando mantimento no Egito para que ele e a sua prole pudessem viver. E agora ele está diante daquele que possui todo o mantimento da terra naquela época. E ele chega abençoando Faraó e sai abençoando Faraó. Em Hebreus a gente está falando que o maior abençoa o menor, que é assim que acontece. Tá bom, quem que é maior? Faraó, poderoso, rei do Egito, que possui todo o mantimento de comida na época e tanta riqueza, ou Jacó, que estava passando fome, que não tinha mais alimento na sua terra e que veio comer do alimento da terra do Egito? Aos nossos olhos humanos, nós podemos achar que Faraó era mais poderoso, mas na realidade, quem era alguma coisa ali era Jacó, e ele sabia quem ele era. Eu fiz algumas anotações e eu vou seguir fazendo essas observações para não esquecer nada. Faraó tinha tudo aos olhos humanos, mas não tinha nada espiritualmente. Jacó não tinha nada aos olhos dos homens, ele estava passando fome, mas era possuidor das promessas de Deus. Ele enxergava o reino espiritual. E agora é a pergunta que eu quero fazer para você. Você nesses dias, você tem enxergado Deus ou você está vendo Deus? Você tem enxergado Deus nas situações de tudo que nós estamos vivendo? Ou você tem visto Deus? Você está vendo Deus?
agora eu quero discorrer em algumas coisas aqui. Olha isso. Jacó chegou abençoando o faraó porque ele sabia o que ele carregava. Ele sabia quem ele era para Deus e quem ele era em Deus. Jacó sabia que o seu valor não vinha por meio dos olhos de outras pessoas. Quantas vezes nós ficamos meio cabulados com o jeito que a pessoa nos olha, com o jeito que nós somos recebidos num determinado ambiente? Se alguma pessoa nos desfaz, num determinado ambiente, nós não somos bem-vindos, ou olham torto pra gente fica todo meio que desconcertado. Não. Jacó sabia que o seu valor não vinha por meio do olhar de outra pessoa e muito menos pela situação difícil em que ele se encontrava. Não. Os olhos dele via a Deus porque ele estava firmado nas promessas, em quem era o Deus, em quem é o Deus que ele servia. Olha só, o seu valor vinha do eterno, sua confiança, mesmo em dias horríveis, em dias duvidosos, em dias de fome, como esses dias complicados que nós estamos vivendo. Nós podemos nos comparar com Jacó. Olha aqui, a confiança dele estava no Deus de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era avô de Jacó. A confiança dele estava nesse Deus que era o Deus de Isaac também. Isaac era o pai de Jacó. Então, lembra aquela expressão que a gente usa, né, em oração? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As promessas do Senhor foi passada de geração para geração. E mesmo que ele estivesse numa terra com um monte de filho, com um monte de neto, passando fome, passando necessidade, quando ele ficou diante do poderoso, que era Faraó, que tinha todas as riquezas da época, não, ele não se curvou para que a mão de Faraó o abençoasse ou qualquer coisa do tipo, ou entrasse já agarrando os pés de Faraó, por causa de você que eu não estou morrendo de fome. Não, não. Ele sabia que tudo era um plano de Deus para que as promessas se cumprissem. Ele sabia que por mais que a situação parecia difícil, Deus nunca perde o controle de nada. Tá bom, continuando. Escuta isso, os olhos do mundo não têm nada a ver com os olhos de Deus sobre algo ou alguém. Aliás, Deus vê tudo muito diferente. Quero falar 2 textos para vocês. Lucas 16:15 diz assim: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aqui Jesus estava falando sobre os fariseus, né? Sobre servir 2 senhores. Ele estava falando sobre aquele que dá muito valor à riqueza e que é Deus também, que não tem como servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e ao amor pelas riquezas. Então ele fala isso. Aquilo que tem muito valor entre vocês, homens, é detestável aos olhos de Deus. Depois em Mateus 16:26 diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Às vezes nós olhamos um homem cheio de riquezas, não passando aflição nenhuma nesses dias, um homem, de repente uma pessoa com bilhões na conta, e nós falamos, nossa, abençoado. A palavra está dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os valores do Senhor são diferentes. E quando nós nos vemos através desse prisma, através da palavra, tudo muda diante dos nossos olhos. Olha só, como eu posso ajustar minha visão? Eu disse essa pergunta, né? Você está enxergando Deus nesses dias ou você está vendo Deus nesses dias? Como nós podemos ajustar a visão? De repente você está falando assim, não estou conseguindo ver Deus como Jacó viu aqui, com esse posicionamento que ele teve diante de Faraó. Eu acho que eu estou enxergando, como que eu posso ajustar a minha visão? Olha aqui, protegendo o seu lugar em Deus, protegendo o seu lugar em Deus. Eu coloquei até um exemplo aqui. Sabe aqueles filmes que você já deve ter visto várias vezes, que tem aquela caixa de vidro, uma baita pedra preciosa, e aquele lugar é cheio, lotado daqueles lasers, e fica aqueles guardas e câmera para todo lado, e eles gastam uma fortuna com guarda durante o dia, com guarda durante a noite, inúmeros monitoramento de câmera, segurança por causa daquela joia que é valiosíssima. Assim é
o nosso relacionamento com Deus, se ele não for valioso para nós, se ele não for valioso, sabe aquela coisa, você acorda e é ele, você não deixa passar um dia sem ter estado com ele, você não deixa passar um dia sem comer disso aqui, ó. Quem come e bebe de mim, por mim também viverá, assim disse o nosso Senhor Jesus. Então, se tem uma coisa que você tem que proteger hoje, nesses dias difíceis, mais do que nunca, é aqui, ó. Olhar todas as coisas através da palavra. Vamos continuar. Se não guardarmos esse lugar em Deus, nos tornamos como os Gálatas. Eu lembrei dessa passagem. Olha só, Gálatas 1:6 diz assim, Paulo dizendo aos Gálatas, né? A igreja, aquele povo da igreja de Gálatas. Paulo diz assim, estou admirado que tão depressa vocês estejam se afastando, se desviando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês querem agradar a homens ou a Deus? Os Gálatas rapidinho eles estavam desviando e dando ouvido para outra coisa e saindo de todo o evangelho que Paulo tinha pregado para eles, né? E nós estamos vivendo tempos que aqueles que estão mais ou menos não vai suportar. Então nós temos que nos agarrar na Bíblia, nos agarrar na palavra com convicção, sabe? Eu creio que nesse momento, quando Jacó entrou diante de Faraó e ele abençoou Faraó, ele estava ali, ó, o meu avô falou das promessas para o meu pai falou das promessas para mim, e eu sei que o que Deus falou vai se cumprir. E eu estou agarrado naquilo que Deus falou, não no que está acontecendo. Né? Não é através, eu não tenho que me curvar no sentido assim, Faraó, você está salvando minha vida, não. Deus tem o controle de todas as coisas, até mesmo aquela fome, aquela coisa horrorosa que estava acontecendo naquele tempo, Jacó sabia, Deus está no controle de todas as coisas. Continuando, às vezes nos distanciamos desse lugar em Deus, onde nossa visão sai do nível de enxergar para realmente ver por causa de. Então, às vezes a nossa visão até estava vendo Deus e suas promessas, mas ela começa a ficar turva e nós passamos só a enxergar. Uma coisa eu não falei, a diferença de enxergar e ver. Enxergar, você só assim, você está enxergando, você está olhando tudo. Agora, ver é você ter um aprofundamento daquilo, é você ter uma certeza daquilo, você ter uma convicção daquilo e estudar aquilo. Olha só, e às vezes nossa visão fica turva por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de hábitos, por causa de desânimo. Nós estamos vivendo dias que nós temos que tomar cuidado para que a nossa visão não fique turva e de repente a gente passe a não mais ver Deus em todas as coisas. Olha só, nós temos diante de nós, agora para encerrar, duas crescentes, todos os dias. Duas crescentes, que você pode deixar sua visão turva no meio disso tudo que está acontecendo, ou, sabe, regular bem o grauzinho aí do óculos e ver Deus nisso tudo. E ficar com o teu coração em paz e tranquilo, sabendo que Deus não perdeu o controle de nada. Duas crescentes. Uma crescente de destruição, que está lá em João 10:10, que diz o quê? Que o diabo anda ao derredor, procurando quem possa tragar, e ele veio aqui, ó, João 10:10, para roubar, matar e destruir. Olha a crescente de destruição. Roubar é um nível. Matar é outro nível. Destruir é acabar com tudo. Esse é o papel do diabo. Agora nós temos a crescente. E é o papel do diabo quando você permite que você vá pelas suas emoções. Agora olha só. Temos uma crescente de glória. Quando os nossos olhos não são olhos mais naturais. São olhos espirituais. Lucas 11:9 está escrito assim. Peça e vai ser dado. Busque e você vai achar. Bata e a porta vai se abrir. E num estudo mais aprofundado dessa crescente, ó, peça, busca, bata. Num estudo mais aprofundado, que não vai dar tempo aqui, ó, rapidinho, só para você entender. Peça
É quando você está naquele nível com Deus da lista de pedidos. Sempre você chega para Deus pedindo. Eu não estou falando que a gente não deva fazer isso. Realmente nós temos uma lista de pedido para Deus. Mas tem um segundo nível, buscar. Buscar o quê? O conhecimento de Jesus. Cada dia mais, lembra a música? Quero conhecer Jesus. Oséias está escrito isso. Prosseguir em conhecer, Mas depois tem o último nível, bata e a porta vai se abrir. Lá em João, no Apocalipse, ele fala, e viu uma porta aberta no céu. Amados, ele entrou ali, e ali ele teve toda a revelação do livro de Apocalipse. Amados, esse é o ponto, quando nada mais importa, você só quer ele. De repente essa porta no céu, de modo figurativo eu estou dizendo, você entra e ali parece que o tempo para. Parece que a força da gravidade não existe. E ali você não se preocupa mais, você não chora, você só quer ele. Você não perde mais um minuto da sua vida em preocupações, porque você sabe que ele é o teu Pai, que ele é o teu Senhor, que tudo que ele faz é para o teu bem. E tudo está no controle da mão dele. Então, amados, eu quero te incentivar nessa manhã. Eu sei que o nosso tempo já deu, já está aí em cima do horário estipulado, mas eu quero cantar uma música e só o refrão de uma música. Feche os seus olhos. Enquanto você ouve esse refrão, você vai orar assim ao Senhor. Ajuste a minha visão. Porque eu quero crer, eu quero passar todos os meus dias nessa terra, não perdendo noites de sono com preocupação. Não, eu quero ter essa visão de Jacó. Saber quem eu sou, não pelos olhos de ninguém, não pelo que eu estou vendo de uma situação, não, através das lentes da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor, que é o nosso norte. Feche seus olhos, amados, e ouça esse refrão e ore isso ao Senhor, no nome de Jesus. Deus de pactos, que guarda suas promessas, que cumpre a tua palavra e guia o meu caminho. Deus de pacto, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guarda suas promessas, que cumpre a tua palavra e guia o meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia. Confie em cada palavra que você lê nesse livro. Coma esse livro, se alimente desse livro, invista tempo com o seu amado no quarto de oração, tendo intimidade com ele, que é a única coisa que vai ficar, é a única coisa que vale a pena. Invista nisso, isso é ouro diante